A Meta fechou um acordo que, olha, pode chegar a 6 bilhões de dólares para sua infraestrutura de IA. Quando a gente ouve um número desses, a primeira coisa que vem à cabeça é, sei lá, superprocessadores, chips. Software, talvez. Exato, software, mas não, o dinheiro é para fibra ótica, basicamente vidro. Fios de vidro. E isso força a gente a olhar para um ângulo completamente diferente da revolução da inteligência artificial. A gente está com uma análise bem detalhada aqui do canal Visão em 360 e a nossa missão hoje é entender por que um componente que parece tão... Banal? Sim, tão comum, virou uma peça estratégica, um gargalo crítico para o futuro. Estamos falando da camada física, sabe? A fundação invisível de tudo isso. Vamos mergulhar nisso? É curioso, né? Porque o debate público sobre IA foca muito em poder de computação, nos algoritmos. Na parte inteligente da coisa. Isso. Mas o limite real, o que está sendo testado agora, é o mundo físico. É conexão e energia. A gente está falando de uma infraestrutura que precisa escalar de um jeito, assim, sem precedentes. E aí é que a história fica complexa. Exato. Porque a gente pensa na nuvem como algo que está flutuando por aí, né? Mas a nuvem é um lugar. Um lugar bem físico. São galpões gigantescos, os data centers. E parece que a arquitetura desses lugares teve que ser totalmente reinventada. Como que funcionava um data center, digamos, 5 anos atrás? E por que isso não serve mais para IA? Pensa num data center tradicional como uma cidade. Uma cidade com ótimas rodovias que levam para fora. Ok. O tráfego principal é de entrada e saída. Alguém no mundo acessa um site, o servidor manda os dados. O desafio é essa comunicação com o exterior. Faz todo sentido. É para servir milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Exatamente. Agora, um data center de IA é uma criatura totalmente diferente. Ele não é uma cidade. Ele é um supercomputador único e colossal. Um prédio só. Um prédio só. E dentro dele, dezenas de milhares de GPUs, os processadores, precisam agir como um cérebro único. Para isso, elas têm que conversar umas com as outras o tempo todo. É um volume de dados absurdo, trocado de forma quase instantânea. Ah, então o problema não é mais a rodovia que sai da cidade. Não. O problema são as ruas, os elevadores, os corredores dentro desse único prédio. Perfeito. A analogia é essa. É uma tempestade de comunicação interna, constante, muito mais intensa que qualquer tráfego de internet, e os cabos de cobre, que eram o padrão para conectar servidores ali dentro, simplesmente não dão mais conta. E por que não? Qual é o limite físico do cobre que a gente atingiu? São vários limites que se somam. Primeiro sinal. Quanto mais rápido e mais longe você manda dados pelo cobre, mais o sinal se degrada. Entendi. Para compensar, você injeta mais energia. E mais energia gera o quê? Calor. Calor, o inimigo número 1 de um data center. E tem o espaço físico também. Cabos de cobre mais rápidos precisam ser mais grossos, e aí você tem um emaranhado de cabos grossos e quentes. Vira um pesadelo logístico, um beco sem saída. Para ter mais poder, você precisa de mais GPUs, que geram mais tráfego. E a tecnologia para lidar com esse tráfego estava literalmente derretendo. É aí que a luz entra em cena. A fibra ótica. Exato. A fibra, que transmite dados como pulsos de luz, resolve esses problemas de uma vez. A luz viaja com muito menos perda de sinal, então consome uma fração da energia. E gera menos calor. Muito menos calor. E os cabos são finíssimos. O que é fascinante, a fonte deixa isso bem claro, é que a fibra deixou de ser um negócio para conectar continentes e passou a ser essencial para conectar chips que estão a centímetros um do outro. Peraí, essa parte é interessante. Fibra óptica não é uma tecnologia super antiga, dos anos 80, assim? Sim, é. Eu lembro de ouvir falar disso há décadas. Por que só agora ela virou a solução para esse problema? O que tem de tão novo nessa fibra? Essa é a pergunta-chave. A fibra tradicional de telecomunicações foi projetada para um desafio: longas distâncias, em linha reta, com perda mínima. Cruzar um oceano. Isso. O desafio num data center de IA é o oposto. São distâncias minúsculas, mas com uma densidade absurda. O problema não é esticar 1000 quilômetros de cabo. É dobrar milhões de conexões num espaço do tamanho de um armário. Exatamente. Com curvas super apertadas, sem que a luz vaze ou perca o sinal.
É como um problema de encanamento, mas com luz. Se você dobra demais a mangueira, a água não passa. É a mesma lógica. A inovação não foi só no vidro que ficou mais flexível, foi no pacote todo. O revestimento, o jeito de agrupar as fibras e principalmente os conectores. Os conectores. Sim, antes, para conectar 1000 fibras, você precisava de 1000 plugs. Hoje, existem conectores que plugam centenas de fibras de uma só vez. É uma obra de engenharia mecânica. Ok, então o resultado prático disso é que agora cabem muito mais ruas dentro daquele mesmo prédio, voltando para nossa analogia. Isso. Esse é o efeito físico. Um ganho brutal de densidade. Onde antes cabiam centenas de conexões de cobre, hoje cabem dezenas de milhares de conexões de fibra. Isso permite que o supercomputador cresça sem que o data center precise crescer junto, o que custaria uma fortuna. Certo, o ganho de espaço. Mas e a conta de luz? Resfriar todo aquele calor dos cabos de cobre devia ser um pesadelo. Você tocou no ponto central. Esse é o segundo grande efeito. A eficiência energética. Não é só a energia economizada na transmissão, é a economia em cascata. Como assim? Menos calor gerado pelos cabos significa menos trabalho para os sistemas de ar-condicionado, que são dos maiores vilões da conta de luz de um data center. Ah, claro. Numa escala de, 50 mil GPUs operando 24/7, essa economia não é pequena. Ela é estrutural. Pode definir se o projeto inteiro é viável ou não. Então, o que a gente está dizendo é que sem essa evolução silenciosa na fibra ótica, a curva de crescimento da IA teria batido num muro. Um muro de cobre superaquecido. Exato. O hardware estava ficando para trás do software. Precisamente. A capacidade dos algoritmos estava avançando mais rápido do que a capacidade da infraestrutura de conectar tudo. Essa inovação em materiais removeu a barreira, abriu a porteira. E isso nos traz de volta, de forma muito mais clara agora, para o contrato da Meta, os 6 bilhões de dólares. Agora faz todo sentido. Não é um gasto, é uma garantia de matéria-prima para construir os futuros cérebros de IA deles. A fonte menciona que um único data center pode consumir milhões de quilômetros de fibra. É uma escala que eu nem consigo imaginar. Sim, e a estratégia aqui é de redução de risco. Eles olham para o futuro e veem que a demanda por essa fibra especializada vai explodir. Ao fechar um contrato desses de longo prazo, a Meta garante duas coisas: o suprimento, para não parar uma obra por falta de material, e se protege de uma alta de preços que é quase certa. Eles estão basicamente reservando a capacidade da fábrica para eles. É uma aposta para garantir que a expansão deles não seja frustrada por um problema na cadeia de suprimentos de vidro. Sabe, essa história de uma empresa de tecnologia apostando bilhões numa infraestrutura antes da demanda estar totalmente consolidada, isso me soa familiar. Soa, né? A gente não viu esse filme antes, na bolha da internet, no começo dos anos 2000? Vimos. É um paralelo inevitável e muito importante. Naquela época, empresas investiram bilhões para passar fibra sob os oceanos, na crença de que a demanda da internet ia crescer para sempre. E o que aconteceu foi que a infraestrutura foi construída muito mais rápido do que a demanda real conseguiu absorver. Exato. O resultado foi uma super oferta, preços despencando e uma onda de falências espetaculares. Empresas que eram estrelas simplesmente sumiram. Estava completamente errado. Eles construíram a infraestrutura de 2010 em 2000. No entanto, e aqui a análise da nossa fonte é crucial, existem diferenças bem importantes entre aquela bolha e o que está acontecendo agora. E qual seria a principal diferença? Porque o risco de construir algo caro demais, cedo demais, parece o mesmo. A diferença está no tipo de infraestrutura e para quem ela é. A fibra da bolha.com era para conectividade pública, uma aposta genérica no crescimento da internet. Certo. A fibra que a Meta está comprando é super especializada para uso interno, para ser a fiação do supercomputador deles. A demanda é ditada pelo próprio plano de construção da empresa. Entendi. Então o risco não é de que a internet não cresça. O risco é que a estratégia da própria Meta para IA esteja errada. Precisamente. É uma aposta na própria visão de futuro deles. E isso torna o risco ainda mais concentrado. Como assim? Se a arquitetura de AI mudar muito nos próximos 5 anos e não precisar mais dessa conexão interna tão densa, essa fibra é muito mais difícil de reaproveitar. Ah, não dá para simplesmente vender para uma empresa de telecom usar para conectar casas. Não. O risco não some.
Ele só fica mais específico e interno para a empresa. O que nos leva a crer que esse contrato não é só um sinal de confiança na IA. É uma declaração de que eles acreditam que essa arquitetura de data center vai ser o padrão por muitos anos. Exato. Se estiverem certos, garantem uma vantagem competitiva imensa. Se errados, Ficam com uma infraestrutura caríssima e obsoleta nas mãos. O custo é estrutural. Ok, eles estão construindo essas catedrais de computação, mas isso levanta uma questão. E se a febre da IA generativa, que está impulsionando isso tudo, diminuir? E se o crescimento deixar de ser tão exponencial? A gente fica com um monte de elefantes brancos caríssimos. É uma preocupação válida, mas a perspectiva de longo prazo para a infraestrutura tende a ser mais otimista. A história mostra que a demanda por computação e dados, ela nunca para de crescer. Hoje o motor é a IA generativa. Amanhã pode ser computação científica, genômica, simulação de materiais. Ou algo que a gente nem imagina ainda. Exatamente. Mas será que essa resiliência é garantida? Voltando à bolha da internet. Empresas que faziam a infraestrutura da época, como a Cisco, sofreram quedas brutais. Outras quebraram. É uma ótima objeção. A distinção é sutil. Fabricantes de equipamentos como switches estão uma camada acima da infraestrutura mais fundamental. Certo. Eles são mais suscetíveis aos ciclos de tecnologia. Já os fornecedores da matéria-prima, o vidro da fibra, a energia, o concreto dos prédios, esses tendem a ser mais resilientes. A demanda por um modelo de switch pode sumir, mas a necessidade de conectar coisas com luz e alimentar com energia, isso persiste. Entendi. E tem outra coisa. Uma empresa que aposta tudo num único modelo de linguagem é muito vulnerável. Um concorrente lança algo melhor e o negócio dela perde relevância. Verdade. O fornecedor da infraestrutura física vende para todo mundo. Ele sobrevive às mudanças de narrativa. O vidro, a energia, eles são agnósticos a qual algoritmo está na moda. É uma excelente observação. A base física continua sendo necessária, não importa o que esteja rodando por cima. De certa forma, o que a gente está vendo é a materialização de uma nova era. E os limites do que vai ser possível criar em software na próxima década estão sendo definidos agora, por esses cabos de vidro. A fundação está sendo assentada neste exato momento. Então, para a gente amarrar tudo, a gente começou com um contrato bilionário para algo que parece tão simples, fios de vidro. E acabamos descobrindo como as limitações mais básicas do mundo físico, tipo espaço, calor, energia, estão ditando o ritmo da revolução digital. Vimos como uma tempestade de dados invisível dentro dos servidores forçou uma reinvenção de uma tecnologia que a gente já conhecia. E a grande lição que fica, eu acho, é que o progresso digital, que parece tão abstrato, quase sempre depende de avanços discretos, muitas vezes invisíveis, no mundo material. A inovação de verdade não acontece só no software. Às vezes, ela acontece num laboratório, com um engenheiro descobrindo como dobrar um fio de vidro um pouco melhor sem quebrar. Exato. É uma ironia fascinante. Isso deixa a gente com uma reflexão final, que o próprio material inspira. Fica a questão sobre onde mora o verdadeiro poder a longo prazo. Nessa nova corrida do ouro da IA, quem detém a vantagem estratégica? Quem cria os algoritmos que são brilhantes, mas podem ficar obsoletos da noite para o dia? Ou quem controla a infraestrutura física, que é caríssima, demora anos para construir e é, muito mais permanente.